Do arcabouço fiscal teve uma recepção inicial positiva, mas os juros altos ainda provocam certa instabilidade. E a gente então conversa agora para entender um pouco mais isso também, prestes a completar 100 dias com o Lula na presidência, rejeita esse pessimismo sentido no cenário econômico. A gente vai conversar com o sócio fundador da Fatorial Investimentos, Jansen Costa. E seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. A gente traz o Vilela também para comentar sobre o assunto. E qual a sua perspectiva, né, para como seguir, né, para essa semana aí? Como será essa semana, a sua perspectiva? Bom, antes de mais nada, bom dia para todo mundo. A semana está acabando hoje no pré-feriado, com bastante volatilidade. Hoje o Haddad, na parte da manhã, fez uma entrevista que colocou mais dúvidas no mercado. O mercado está precisando ouvir muito mais de onde vai vir o dinheiro para pagar as despesas e de maneira clara quais são as empresas que vão pagar, quem são os agentes, quais são as pessoas que vão pagar, sejam pessoas físicas ou jurídicas, nessa conta que começa em 150 bi até 300 bilhões aí para fechar o problema fiscal que a gente tem. É um dia com o dólar mais forte em função do mundo, né? E as taxas de juros, como você acabou de comentar, elas não estão cedendo, elas estão até subindo no dia de hoje. Que, assim, segundo esse novo arcabouço fiscal, não causará aumento, digamos assim, de impostos nem de alíquotas de tributos existentes. Mas o mercado não está muito confiante nisso. Na verdade, tudo isso pode sim acontecer, né? Na verdade, o que o Haddad colocou e vem colocando é que ele não vai criar um novo tributo, como uma CPMF, por exemplo, mas ele vai reonerar empresas hoje que têm algum tipo de benefício e vai trocar. Pessoas hoje que pagam mais impostos pagariam menos impostos. Por exemplo, pessoas com uma tabela de imposto de renda até R$5 mil ficariam isentas e talvez criar novas faixas de tributação sobre pessoa física, valores superiores ali aos 27,5 hoje, que é a alíquota máxima para pagar. E na questão das empresas, tributar empresas hoje que têm isenção ou não pagam nenhum tipo de tributo porque são empresas do exterior, ou que fazem qualquer tipo de equilíbrio novo fiscal com empresas no exterior aqui no Brasil. O exemplo que ele dá mais é sobre a questão dos níveis de aposta, né? Casas de aposta que não pagam nenhum tributos aqui no país. Vilela, sua pergunta? Jansen, bom dia, satisfação falar com você. Como você vê essa questão dos discursos do presidente Lula serem aceitos e sentidos pelo mercado? Você entende que a fala, por vezes, bélica, por vezes ruidosa do presidente Lula, ela acaba gerando um mal-estar no mercado e, de alguma forma, fazendo com que o Brasil não seja um destino atrativo para os investimentos? Eu acho que a gente precisa ser cada vez mais claro com a comunicação. Isso é um problema, parece que da cadeira do presidente, né? A gente consegue entrar a mercado, começa a falar alguma coisa e não é conclusivo. Então, por exemplo, a gente está dizendo que a gente vai mudar a alíquota de determinados setores ou acabar com isenções. Mas o mercado, enquanto aguarda qual é o setor que vai sofrer, todo o mercado acaba sofrendo. A gente olhando para a curva de juros, logo após a eleição, a gente viu uma clara mudança dos patamares desses juros longos, que vem afetando todo tipo de rolagem de dívida aqui no Brasil e até do próprio país, pagando juros mais elevados do que a gente tinha ali próximo a outubro. Então, se o Lula e toda a sua equipe, de maneira coordenada, fizer um anúncio simples, objetivo e direto, ficaria muito mais fácil do mercado tirar esse risco que fica iminente ali nas curvas de juros todos os dias. E a gente acaba sofrendo com a volatilidade. Não sei quem está ganhando com isso, mas obviamente não é o melhor para o mercado inteiro. Você acredita que pode cair por terra, né? Se esse novo, digamos assim, teto de gastos, o Banco Central, na verdade, mantiver os juros altos, ele pode cair por terra? Não, na verdade, pode cair por terra se o Congresso não sinalizar ou não aprovar essas mudanças na questão da tributação. Uma manutenção de uma alíquota de tributação em determinados setores que não fecha a conta não seria muito bom para o país. Os juros é uma consequência, não é o problema, é causa. Então o Haddad ele vai tentar aprovar coisas que já foram tentadas ser aprovadas no Congresso, não passaram, setores que têm os seus lobbies dentro do Congresso não vão aceitar essas mudanças tributárias. Mas em um certo momento, ou seja, ele tem algumas colocações que são positivas. A gente precisa organizar a questão tributária.
Eu só não acho que isso seja uma bala de prata. Acho que isso vai ser complicado e vai demandar tempo e negociação no Congresso. O que ele quer é uma questão muito rápida, baseada nos seus objetivos. E aí eu acho que a gente vai ter certo tipo de problema, que o timing do governo não é o mesmo timing do Congresso. Vilela? Vilela caiu? Deixa eu te perguntar, Jansen, ainda que a proposta dessa nova regra fiscal seja interessante para equilibrar aí essas despesas, os limites anunciados comprometem particularmente o espaço no orçamento onde se pode melhorar a vida do povo, assim, do trabalhador, ou não? Então, a gente já teve uma expansão fiscal nesse ano para pagar ali o auxílio de R$600, o aumento também da tabela do mínimo aqui no Brasil. Então, ou seja, o dinheiro já está indo para a mão daquele que mais precisa. A gente precisa de uma reorganização tributária. Isso precisa acontecer, isso já tem um entendimento no Congresso. Agora, a grande dificuldade vai ser tributação sobre setores que têm desonerações e aumentar a receita no tamanho que o governo quer. Lembrando que aumentar tributos, nem sempre a receita aumenta. Às vezes a receita acaba caindo com o aumento da tributação. Então o governo vai ter que reequilibrar. O que pode acontecer, como aconteceu em anos anteriores no primeiro governo Lula, é que a gente tenha um crescimento global, expansão no setor de commodities, que aí facilitaria esse ajuste fiscal. Se isso não acontecer, a gente vai ter que precisar passar essas medidas todas no Congresso. Então, esse novo arcabouço fiscal ficará de pé se, primeiro, aprovarmos aí as medidas para aumentar a arrecadação em setores que hoje não pagam, conforme a Haddad quer. Segundo, se as commodities subirem no mundo inteiro. E o terceiro, que é praticamente improvável, é a diminuição das despesas por parte aqui do governo, com também privatizações. E agora, fazendo uma análise desses 100 dias, segunda-feira, completam então 100 dias, o povo brasileiro tem sentido uma diferença na economia brasileira ou a economia está paralisada e desacelerando? Ela está desacelerando. A gente está vendo os efeitos na economia do aumento dos juros. Ela é um efeito retardado, demora para aparecer na economia e a gente começa a ver problemas nas empresas para se refinanciar e os mercados também começam a não ter crescimento. Isso, com certeza, diminui a inflação corrente. O problema é que são esses novos estímulos que o Brasil está querendo colocar através de recursos na mão das pessoas. Ou seja, o benefício que o governo quer dar para as pessoas endividadas vai colocar mais recursos na economia, por consequência, pode empurrar a inflação para níveis mais elevados, impedindo que o Banco Central faça o trabalho de redução dos juros. Então, a melhor coisa que a gente tem que fazer é, sim, fazer uma reorganização tributária, diminuir a inflação com os efeitos que o Banco Central busca. Por consequência, a gente vai ter uma reaceleração da economia. A gente pode até falar que nesses 100 dias a economia ela está mais alinhada com a estagnação dos indicadores econômicos do que com a ação do governo em si. Sem dúvida, sem dúvida. Esses 100 primeiros dias que se espera sempre de um governo é que se colocar as cartas na mesa, né? Ou seja, tudo que ele busca fazer de maneira objetiva. A grande questão é que tudo aquilo que está sendo colocado são aumentos de despesas. E os aumentos de despesas criam a insegurança por parte do mercado. E mais despesa, sem uma receita proporcional sendo colocada, a gente vai ter um problema que a gente já conhece, que é reorganizar a economia através da inflação. E isso a economia não vai aguentar, as pessoas não gostam mais de inflação. A gente não vive mais um ambiente com inflação de 2 dígitos. A última vez que aconteceu isso, a gente teve problemas. E isso é que o Banco Central luta. Então, o que a gente precisa, sim, é um controle dos gastos e controle da inflação corrente, porque o Banco Central diminua dos 13,75 como o Lula quer, e obviamente alguns setores também, para que a gente possa voltar aí a crescer, que é o famoso crescimento que o presidente sempre fala. Jansen Costa, então, conversou com a gente, sócio fundador da Fatural Investimentos. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Obrigado.